Olá, meus amigos, como vocês estão? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Bem Direitinho Podcast. E hoje nós vamos falar para vocês sobre um tema sensível e urgente no nosso Brasil, que é o crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Você sabia que enquanto nós estamos conversando aqui, 9 crianças estão sendo vítimas de abuso? Pois é. Por conta disso, nós vamos receber hoje um especialista, não é isso, doutor Messias? Perfeito, estamos aqui com a senhora Ariane Chaves. Senhora Ariane, por gentileza, quem é Ariane Chaves? Gente, é um prazer estar aqui, né, com todos vocês. E eu sou bombeira civil de formação, socorrista, guarda-vida, estudante de técnico em enfermagem e também agente de proteção infanto-juvenil, né? Eu trabalho na causa, né, e defendo demais essa bandeira, sou apaixonada por esse tema, que é um tema, né, sensível e que a gente sempre fala que é necessário ser falado em todos os lugares. Independente do ambiente que nós estejamos, é preciso falar sobre a proteção das nossas crianças e adolescentes que estão sendo vítimas cada dia mais dessa violência e violação de direitos. Perfeito. Ariane, de antemão, a gente já agradece a sua disponibilidade, né? Todo mundo aqui tem a vida corrida, tem seus compromissos, mas você reservou um pouquinho do seu tempo para tratar desse assunto que é de grande importância e que abala a sociedade, não só no Brasil, mas o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema mundial, né? E diante disso, né, diante da gravidade dos crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, eu gostaria que a senhora fizesse um panorama, né, estatístico, de como é que está a violência sexual de crianças e adolescentes. Ela tem aumentado, ela tem diminuído? Como é que estão as estatísticas desses crimes que parecem que acontecem a todo dia, a toda hora, como bem o Daniel falou aqui, enquanto a gente fala aqui, tem 9 crianças, adolescentes sendo abusadas. Eu acho importante a gente começar iniciando esse papo falando sobre o que é o abuso, né? Sim, Que muitas pessoas hoje eles trazem em sua mente que o abuso é apenas o ato o ato sexual, a sexual, né? conjunção carnal cometida com essa criança ou com esse adolescente, mas não. O abuso sexual, ele é todo ato que use do corpo da criança ou do adolescente para fins Fins sexuais. de lascívia, né? Ou seja, a conjunção carnal é um tipo, né? Mas há outros tipos, principalmente o com e o sem o toque, né? E aí esses atos, eles podem acontecer tanto presencial ou hoje como acontecem muito por vias de É, meios eletrônicos, ou seja, virtual, né? virtual. E ele não é só julgado, não é só feito por essa pessoa que está ali fazendo o ato com aquela criança, mas também por aquela pessoa que consome aquele produto digital, né? Sim, Aquela pessoa que ela tem aquele ato de consumir aquele produto, ela incentiva aquele abusador, porque ele vai ter sempre uma nova vítima para criar um novo conteúdo. Mas falando das estatísticas, né, nós temos um Anuário Brasileiro de Segurança Pública que ele diz que de 0 a 4 anos há 21,2% de casos. De 5 a 9 anos, nós temos mais de 26,8% de casos. De 10 a 13 anos, nós temos mais de 9%, e nós temos um fato que houve um aumento de casos, uma crescente, que foi mais de 14,1% entre 0 a 17 anos. Ou seja, nós temos dentro dos fóruns de abusadores formas de como abusar um bebê sem matar, né? Esses Meu Deus. abusadores, eles têm fóruns dentro da internet que falam sobre isso é dark web, é que chama, é? nós temos um meio de comunicação que a gente utiliza para troca de mensagem, que nós temos hoje um dado que ele tem mais de 1 milhão de acessos de material infantil, né, sendo Pornografia divulgado. infantil. Isso. Então, assim, esse dado que nós temos hoje aqui, que ele é um dado que diz que o Brasil, ele
da posição 27ª, ele subiu para a 5ª entre 51 países com mais denúncias de abuso sexual. Esse dado é da INHOP, né, uma rede internacional que combate a divulgação do material de abuso sexual infantil e que recebe esses dados é a SaferNet, né, Sim. que desde 2006 atua em parceria com o Ministério Público Federal. Então, nós tivemos o maior número de estupro de vulneráveis da história, que foram 87,545 mil casos, ou seja, são 41,2 casos por 100 mil habitantes. Muito alto. Muito preocupante, muito preocupante. E aí, se a gente puxa essa estatística para dentro de casa, nós vamos entender que 83% desses casos, eles acontecem intrafamiliar, o que é muito preocupante. E um dado mais preocupante ainda é que não só o homem, né, a figura masculina vista, está sim em primeiro lugar como um dos mais, né, o maior abusador, seja o pai, seja o avô, seja o tio, né, seja o irmão, seja o primo, mas a mulher também aparece como uma mulher que está abusando sexualmente desse bebê, dessa criança e desse adolescente. Então, esses índices da mulher como abusadora têm crescido, né, nessas últimas estatísticas. Infelizmente. E a mulher abusadora, ela abusa por omissão? Como é que se dá Ou ela esse abusa abuso? agindo mesmo? A mulher, ela hoje pode utilizar de vários meios. Assim como qualquer outro abusador, ela tanto usa do meio de penetração de objetos, né, nessa criança ou nesse adolescente, exibindo ele em vídeos pornográficos para venda desse material na Sim. internet, né? Ou então até tentando o ato sexual com essa criança, cometendo o ato também, toque nas partes genitais, né, dessa criança. Então, todos esses fatos acontecem pela mulher, pela mãe, pela madrasta, né, pela genitora, pela avó, né? Então, Isso é um dado que eu confesso que eu não Eu tinha, desconhecia. eu não tinha esse conhecimento que a mulher estava, né, a figura que a mulher é a figura materna, né? É a figura da proteção, né? E aí você vê o aumento do índice de mulheres envolvidas com a prática de abuso sexual de criança e adolescente realmente é estarrecedor. Ariane, você já definiu muito bem, né, sobre o que é o crime de abuso sexual, você falou sobre as estatísticas. Agora nós vamos explicar bem direitinho, quero que você explique para os nossos telespectadores quais são os sinais, os principais sinais comportamentais ou físicos mais comum da criança e adolescente que é vítima de abuso sexual. nós temos hoje que ter um olhar muito sensível sobre essa criança, que tanto ela sai de casa para o ambiente, né, da escola, né, esse locus de proteção que é o ambiente escolar, tanto quanto ela sai para quando os pais, né, eles são separados e aí essa criança ela vai visitar o pai ou a mãe, né, e aí como essa criança ela retorna, né? Algumas observações por exemplo, aquela criança ela é sempre uma criança que ela gosta de tomar banho, mas de repente essa criança ela não quer mais tomar banho, ela faz xixi na roupa, ela, ela evita aquele contato com a outra pessoa porque ela tem medo daquele agressor, ela quer evitar aquele agressor, então ela fica o quê? Ela fica suja, ela acha que assim ela vai afastar o agressor, então ela tem uma rotina de higiene precária. Sim. Isso é Isso seria um sinal claro. Isso é um sinal claro, né? Aquele xixi na cama, e que aquela criança já é uma criança já bem crescida, já vai ao banheiro normalmente, mas aí de repente o sinal, né, o xixi na cama. Nós temos um também que é os hematomas. Os hematomas surgem no corpo, a dor, o inchaço, né? Aquela criança, principalmente os meninos que são abusados por via anal, ele não senta direito, ele não anda direito, ele está sempre ali de ladinho ou está evitando sentar, porque ele está sentindo dor, né? Essa dor deve ser medonha, porque ele não consegue nem sentar.
Sim. Nós temos as lesões, né, nas regiões genital, perianal, mamária, a secreção, sangramentos, o odor também, a coceira vaginal, a perianal. E aí nós temos os sentimentos também de culpa. Essa vítima, ela vai se sentir culpada. Por quê? Porque o agressor quer que ela se sinta culpada. É uma criança de 3 anos que ela está de calcinha porque ela está em casa, né? Ela foi acostumada assim. Mas o agressor, ele vai dizer: ela estava de calcinha, ela me seduziu, a culpa é dela, né? Então fica culpando essa criança para que ela sinta esse sentimento de culpa. Tem um dado também que é o sono perturbado. Por quê? Porque esse agressor, ele geralmente ele age à noite, Sim. né? Então ele age na noite quando todo mundo está dormindo, essa criança ela tem medo de dormir, porque quando isso acontece, o agressor ele chega e aí vai abusar sexualmente dela. O que que ela faz? Ela fica acordada, né, chamando a atenção para que ele não apareça. Mas infelizmente a maioria dos abusos acontece nesse momento. E nós temos aí também o que chega muito no consultório, as lesões de ideação e a ideação suicida. As lesões, né, a automutilação que essa criança, Sim. hoje nós temos em crianças de 10 anos se automutilando, né, crianças de 11 anos, porque eles sentem muita dor, né? Então, eles querem, né, se automutilar é uma tentativa de fuga dessa dor, infelizmente. A senhora falou que na grande maioria dos casos, o abuso acontece dentro do lar. E realmente, e realmente é dentro do lar, né? E eu pergunto à senhora, as famílias estão preparadas para essa situação? Porque um abuso que ocorre dentro do lar, né, é, acaba desestruturando toda uma família, né? Exatamente. A quebra dos vínculos, né? Eu não imagino que o meu pai, avô dos meus filhos, ele vá cometer um ato como esse, né? Um ato que fere a moral, né? O caráter. Então, eu deposito naquela pessoa que é da minha confiança, do meu convívio, é toda a minha confiança. E não, as famílias não estão preparadas. É, eu acho que ninguém nunca vai estar preparado para quebrar esses vínculos de confiança nos casos que acontecem intrafamiliar, porque o mesmo pai que abusa é o mesmo que canta parabéns. Verdade. O mesmo pai que abusa é o que leva na É escola, o que leva na é o que escola, É busca, o provedor, é né? o que é o leva para o provedor, passeio, né? é o que dá presente, né? A criança, quando ela chega para nos relatar, a violência sexual, ela fala que eu não quero que ele deixe de ser o meu pai. Eu não quero que ele seja preso. Ele é o meu pai. Eu quero que ele pare de abusar. E doutora, a senhora conversando comigo me falou da síndrome do silêncio. É aí que entra essa síndrome? A síndrome do silêncio, né, é a é esse fato que a criança ou o adolescente ele traz, porque o agressor ele usa de artimanhas. Ele diz: se você falar, eu vou ser preso. Eu não vou estar mais aqui. Eu sou o seu pai. Se você falar, a sua mãe ela É vai uma chantagem sofrer. É emocional, uma né? chantagem Dependência emocional, emocional. né? Ele vai usar desses fatos para que a criança ela se sensibilize e Sim. ela não fale sobre o abuso. Por isso que quando nós tratamos com crianças, desde pequenas em SEI, em momentos com eles, né, de oficina, palestra, enfim, o que é que nós falamos? Que não existe segredos. Há o segredo bom e o segredo ruim. Como diferenciar esse segredo? O segredo bom, ele tem dia e hora para acabar. Amanhã é o aniversário do Daniel, nós vamos fazer uma surpresa. Pronto, amanhã o Daniel vai saber. É um segredo bom. Agora, quando a gente fala do segredo ruim, esse segredo ele machuca, ele traz constrangimento, ele traz dor, e isso não pode ficar guardado. E aí a gente estimula eles a contar esse segredo, independente de quem seja, quem cometeu, né? Ele pediu esse segredo. Muito bem. Ariane, a questão do processo em si, que me parece, no processo criminal, uma outra situação muito sensível, eu diria até uma tortura para a criança revisitar esse momento. Sim. Eu pergunto para ti,
Nos fale sobre o depoimento especial da vítima, da criança. O que é o depoimento especial? Como é que isso se processa? Nos explique bem direitinho esse instituto. Pronto. O depoimento especial é a Lei 13.431 de 2017 e existe o relato espontâneo da vítima, né? Que é quando essa vítima ela chega para alguém de confiança e fala sobre o que está acontecendo, seja dentro de casa, seja na escola, seja na rua, né? Um vizinho, um irmão, enfim. E ela relata. E aí você recebe, acolhe aquele relato, mas você vai passar por uma autoridade competente. Você vai até a delegacia, você vai, né, fazer esse boletim de ocorrência para que esse fato ele seja investigado, Sim, né, e aí essa vítima seja protegida desde então, né? Porque a vítima ela é vítima a partir do momento que ela faz o relato, né? A Sim. voz dela tem vez. Depois daí é feita uma escuta especializada. Essa escuta especializada é feita por uma pessoa capacitada pelo Ministério Público, né, para que ela faça essa escuta dessa criança. Essa escuta, né, ela é um procedimento que é feito pela rede de proteção, né. Essa escuta é para a proteção da criança, tá? sim, Os fatos que ela traz nessa escuta, né, não é perguntado sobre quem foi, como foi, aonde foi, né? Não é. Nessa escuta é feito só a recebido o que essa criança tem a dizer sobre o que ela está sentindo, né? Já o depoimento especial realmente é um depoimento por si só revitimizante, né? Esse depoimento especial ele tem duas formas, né? O depoimento especial ele é aqui, ele é para proteção da criança Mas, como uma antecipação de provas, sim, vai né? buscar também a verdade. Feito judicialmente, né? Mas ele é revitimizante, porque ele vai falar do fato. Ele vai sim. dizer, vai falar sobre onde foi, como foi, mas é feita uma entrevista com uma entrevistadora forense, né? Em uma sala reservada somente a pessoa e essa criança dentro do O fórum, espaço é todo né? O infantil, né? esse espaço, ele é filmado, a fala da vítima ela é filmada desde o momento em que começam-se as perguntas, né, até a finalização desse procedimento. Em outra sala, em outro local, está o juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação, que vão também fazer essa pergunta via online para essa criança, para essa entrevistadora, né, que vai fazer essas perguntas. Se ela achar que essa pergunta é muito invasiva, ela vai pedir para refazer essa Em pergunta, outros mas termos, em outros sim. termos ele vai ser feito. Esse procedimento, ele pode ser também feito dentro da delegacia, né, pelo delegado capacitado para fazer esse depoimento. Caso essa criança, num depoimento especial, ela não fale, né, e eh, ela fique em silêncio, né, o poder judiciário ele vai procurar de outras provas, né, para poder Pois é, uma pergunta que eu lhe fazia. A palavra da vítima, da criança do adolescente, basta para uma sentença condenatória? Ou ela deve estar, como todas as outras, em coerência, casando, em consonância com outras provas colhidas no processo? no caso do silêncio, a autoridade policial ela deve procurar a autoria e a materialidade de outras provas. E o que é essas outras provas? A escuta especializada ela não entra como prova, porque ela é proteção dessa vítima. Mas se no fato, no depoimento especial, essa vítima ela não falar nada, aí pode-se usar como para nortear, né? Esse poder judiciário ele vai usar essa escuta para poder nortear a decisão dele, digamos assim. A palavra da vítima, ela Tem uma relevância, obviamente. tem a relevância total e ela, no decreto 903 do artigo 22, do inciso 3, a vítima ela deve ser respeitada do não falar. Hum, Ela O pode ficar em direito de silêncio, não ela tem o direito de registrar o ficar. momento Isso, trágico e isso. Porque o que é a revitimização, né? A revitimização é o fato de que você pergunta para essa criança, praticamente desacreditando na palavra dela.
eu tô falando, mas foi assim mesmo? Você Uhum. tem certeza? É. Você não E está por que enganado? você estava lá? E com essa Pergunta, roupa? pergunta desacreditando já, né? Não, já Isso, censurando, você né? É. acredita, você não quer acreditar, você quer. O que eu vejo muito nas situações é o seguinte: eu quero muito acreditar que o agressor não é o agressor e punibilizar a vítima. Entendo. O que eu vejo muito é as Culpar a pessoas. vítima, né? Isso. O que eu vejo muito é as pessoas, quando há uma situação de descoberta de abuso, todo mundo cai para cima do agressor e tal, e É. esquecem de proteger a criança. A Uhum. criança fica lá no canto, muitas vezes, chorando, desesperada, né? Porque alguém está batendo no pai, né? E ela não quebrou o vínculo ali Sim. por conta do abuso. O pai não deixou de ser Aí- pai. O pai não deixou de ser pai e as pessoas querem de toda forma culpar o agressor, mas esquece que Ariane, a criança precisa de proteção. perfeito. Eu vou lhe fazer uma pergunta que era muito, não é uma das perguntas mais agradáveis de Hum. fazer, mas eu preciso, por dever, inclusive, É né, pergunta de fazer. internauta, velho. Sim. A pergunta é o seguinte: Quem foi que perguntou, Messias? Foi algum dos seguidores nossos? não foi um servidor de São Paulo que mandou, Sim. né? Diz o seguinte: é possível, há algum problema, há possibilidades, há estatística de a criança não inventar por si só, mas forçado por um adulto, como vindita de um adulto em relação ao outro, do casal, por exemplo? Pronto. O que acontece muito em alguns fatos é alienação parental, né? Sim. O casal brigou, um quer a guarda do outro, né? E aí eles podem ficar fazendo essa Se tentativa de digladiando. alienação parental, e aí pode ser que isso confunda a cabeça da criança, né? Vai depender, acredito eu, de quem ela tem mais vínculo. Pois não. Então, Com quem ela a tem possibilidade existe dentro de uma situação de alienação contexto. parental, né? Dentro de um contexto, né, essa criança que está sendo, de alguma maneira, violentada, os seus direitos ali, né, ela pode ser que ela fique em silêncio, né, ou ela seja conduzida pela fala do adulto. Sim. Entendi. Ok. E, Mas Ariane, lembrando de uma máxima, se Sim. tratando do mundo infantil, da criança e do adolescente, criança não mente. Sim. Criança Notadamente, não mente. nesse campo da sexualidade, eu imagino que é muito difícil Uma criança Não mente. inventar, criar do por nada. si só inventar uma mentira. E elas falam a realidade dos fatos. O que aconteceu, por quê? Chega um momento em que essa criança ela não aguenta mais. Ela quer falar, mas também se ela não fala, o corpo dela por si só vai falar. Perfeito, Ele vai dar sinais do abuso. perfeito. e Ariane, vamos tratar agora de um tema relacionado à punição e à ressocialização desse agressor, né? Agora, em 1º de julho de 2025, a CCJ aprovou um projeto que aumenta as penas para o crime de estupro, né? E também trata da possibilidade da castração química, né? O estupro que antes tinha uma pena de 14 a 18 anos, se envolver lesão corporal, né? Vai passar para 12 a 22, né? E se a vítima for vulnerável, vai aumentar de 8 a 15 para 12 a 20, né? E assim, eu gostaria de saber da senhora, né, de acordo com a sua experiência, né, no acolhimento dessas crianças vítimas de abuso sexual, qual o sentimento da vítima em ver o agressor punido? Ela se sente reparada? O que é que qual traz algum benefício para a vida dela? Sim. Muitas perguntam quando é que esse agressor vai ser preso. Muitas perguntam, né? Outras Mesmo não. sendo o pai? Ou mesmo sendo pai, né? Mas outras não. É porque ela só quer Outras, afastar, ela não quer que ele ela deixe de ser não pai, quer né? se Cesse o abuso, Ela afastar, quer né? cessar o. cesse o abuso. Mas elas querem parar esse abuso, não querem ser mais violentadas, né? Mas outras perguntam
quando é que vai ser punido? Quando é que Sim, ele vai ser preso? Né? Elas agem com tem um sentimento de justiça, sim. né? Já outras não desejam a prisão do agressor porque, em sua maioria, o agressor é o pai, a criança não quer a prisão dele e ela quer que ele pare de abusar, mas continue sendo o pai. Existem vínculos entre eles que podem ou não ser quebrados por causa do abuso. Mas o sentimento de justiça Embora sejam elas pessoas têm, de tenra idade, eles, sim, diante dessa situação, eles desenvolvem esse sentimento de justiça, sim, de sim, querer que seja punido, de querer que seja sim. preso. De querer que seja preso, de querer vê-lo longe, né? Para que aquele ciclo de violência ele acabe. Ele não quer continuar sendo abusado, né? E acredito também que por uma questão de justiça mesmo, de ver que aquele ato é um ato que fere e não querer que essa pessoa continue solta para não fazer com outra, né? Tem relatos de vítima que fala sobre eu não quero que ele faça com a minha Com a minha irmã irmã, o com que a ele minha fez prima. comigo, Isso. né? Então há esse sentimento quando há duas irmãs de proteção, daquela criança que já vem sofrendo esse abuso, de proteger aquela outra menor, que entende que vai passar por aquilo, já que ela passou também. Certo. E outro ponto também que esse projeto de lei trouxe, né, foi a aprovação, né, a autorização da castração química para condenados por estupro, né? E essa medida ela já é adotada em países, né, como Estados Unidos, Rússia, Polônia, e a, eu pergunto para a senhora, na sua opinião, na opinião da senhora, essa medida de castração química, ela protege as crianças ou ela é uma vingança social? Uma resposta que o poder público tem que dar para as vítimas? O que nós temos hoje é muitas políticas, né, que elas agem a partir depois que Que o a fato ocorre, né? situação ocorre, né? O que É eu, remediar, não é é prevenir, né? isso, exatamente. E o que que a gente vê com isso, né? É que trabalhar a prevenção é o ideal, Sim. é o ideal. Se eu pego, né? Porque o que nós temos hoje, né, eu falar sobre um fato aqui, é que nós temos hoje é que a pedofilia ela é uma parafilia, né? É uma parafilia. Né? Quando nós falamos sobre a pedofilia, nós estamos falando sobre o desejo, aquela vontade, excitação, né, daquele ser em relação ao corpo daquela criança ou daquele adolescente. Né? E quando nós falamos sobre o abuso sexual, nós falamos sobre o crime, né? E se nós formos falar sobre esse fato, o que que nós vamos dizer? Que ele se torna um transtorno a partir do momento em que ele causa um desconforto para ele na sociedade, no trabalho, psíquico, A e pessoa em si. quando ele comete o fato, né? Que aquilo causa um desconforto. Então, se torna um transtorno parafílico pedofílico, né? Trazendo isso, né? eh, essa pessoa que tem essa atração por esse corpo infantil, né? eh, ele chega dentro do consultório para falar com um profissional e ele diz que tem esse desejo, né? Que ele quer, que ele sente atração, né? Seja pela criança em si, presencial, ou pelo material, né? Ali pornográfico, material infantil. Se ele for olhado de uma maneira como eu vou tratar esse cara, tá? Eu vou acompanhá-lo com sessões, com medicação, para que eu previna um novo abuso. Isso é prevenção. Hum. Eu não vou precisar cuidar de uma maneira da criança que vai ter que passar por sessões de atendimento psicossocial por conta que já ocorreu o fato.
Eu Sim. vou prevenir que isso aconteça. Se a gente trabalhar a política da prevenção, essas outras ações, né, elas não precisariam acontecer, né? É, sim, eu acredito que essa questão da sociedade, a sociedade ela tem um senso de justiça, né? Ela acha que aquilo vai. Mas só que, como a gente falou lá no início, é, esse abuso ele acontece não só de forma presencial, Sim. né? Não, não, ele não, Precisa ele ações não vai multidisciplinares, né? deixar, ele não vai deixar de, de sentir aquelas as emoções, de olhar aquilo, né? Ele não vai, infelizmente, né? Então, o que que nós precisamos fazer? Trabalhar políticas de prevenção. Eu trabalhando a política de prevenção, eu previno que um novo crime aconteça. Certo. E, doutora, talvez nessa situação, um cadastro, né, de abusadores, como existe em outros países, próprios Estados Unidos, ele usa isso, né? Ele tem um cadastro lá de abusadores, e esses abusadores eles são monitorados, né? E eu acredito que se fizer um cadastro desse, né? Se nós tivermos um cadastro desse e for feito o monitoramento, o acompanhamento, vai evitar a reincidência, né, e facilitar a ressocialização deles, né? Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, é a reincidência do crime de abuso. O abusador, ele não comete só um abuso. Ele começa com um abuso, Sim, né? O que nós vemos na sim. mídia, nos jornais aí, infelizmente, Por quê? Porque ele não foi tratado, ele foi jogado dentro do sistema prisional Prisional, né? de uma forma, e aí ele, quando sair, a primeira vítima vulnerável que ele encontrar, ele vai Infelizmente. fazer de novo. Por isso que o tratamento psicológico, acompanhado de medicação e, né, ele é uma prevenção a um novo abuso. Se eu trato esse cara quando ele chega dentro do consultório psicológico com a parafilia, né? Somente falando, ó, eu tenho desejo, eu tenho uma atração, eu me sinto assim, eu até me então não sinto é essa, crime, é um né? transtorno, né? A pedofilia, ele acaba, é um desejo, né, pelaquela criança, pelaquele Hum. adolescente, Ele se torna aquele transtorno quando ele causa um ato, quando ele Ah, entendi, causa desconforto psicológico, social, entendi, né? Aí se torna um transtorno pedofílico parafílico, entendi. né? E aí esse cara, ele precisa, quando ele chega naquele ambiente, ele precisa ser tratado para que ele não cause novo abuso. Então, até o momento, ele tem aqueles desejos, ele não tocou ainda na vítima, Uhum. né? Então, se eu trato ele aqui, conscientizo, medico, ele não vai Ele abusar. evita, né? A gente evita. Doutora, a senhora falou que se pensa muito no abusador, né, e se esquece às vezes da proteção da criança. É possível que uma criança vítima de abuso sexual supere esse trauma e tenha uma vida normal? O poder público, ele disponibiliza que tipo de mecanismos para acompanhamento dessas vítimas? Como depois que ela é vítima de abuso, ela fica quanto tempo sendo acompanhada? Pronto. O município de Fortaleza, né, ele tem um programa chamado Programa Rede Aquarela, né? Hum. Esse Sim. programa, ele trabalha em 4 eixos, né, que é um eixo, disseminação, eixo da Delegacia de Combate, né, de exploração de crianças e adolescentes, tem o atendimento psicossocial, né, e tem o eixo dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua, né. Eh, esse programa é uma política pública, é a Lei 11.071 de 2020, e dentro desse programa, essa vítima, ela é acompanhada, atendida, né, e que ela dê um novo significado, Sim. né, a partir do momento que ela chega dentro desse programa, né, que trabalha aí disseminando, é um dos únicos programas, né, brasileiros que trabalha com o eixo da prevenção e é o único programa brasileiro,
né? Se você procurar no Brasil outro programa que trabalhe dessa forma que o programa Rede Amarela O trabalha, Ceará você é não encontra. pioneiro, né? Ou seja, só tem ele, né? Nós temos em Fortaleza o único programa brasileiro de combate, né? De enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. E esse atendimento psicossocial, né, ele trabalha com essa criança que chega lá, como a gente falou, por muitas vezes, com tentativas, né, suicidas, automutilação, ele trabalha com essa criança, né? Esse momento que é o momento mais dramático, difícil, sensível da vida dessa criança, para que ela possa, né, entender toda a situação e principalmente entender que ela não é a culpada, né? Ela trabalha as emoções dessa criança, vai fazer atendimentos aí de 4 a 8 a 12 atendimentos, né, para que essa criança ela possa retornar, né, às suas atividades diárias, retornar à escola, né. Então nós temos hoje em Fortaleza esse programa que já atua há muitos anos. Na verdade, reassumir a sua condição de criança, né? É, Que isso é que brinque, que se porque inclui, que a se... violência acaba tirando dela a infância, né? Sim, Sim. sim, jogando no mundo de terror. E que seja feito, né, o que o ECA diz, a criança é uma prioridade absoluta, é um sujeito de direitos, né? Ela estava lá no parquinho, ela estava brincando. Se o agressor chegou, cometeu o fato naquele local, ela não deve se sentir culpada, ela estava no local de lazer dela. Sim, É, me corrija se eu estiver equivocado, desculpa atrapalhá-la. É que o primeiro sentimento é que ele é o responsável por aquele ato. Me parece que esse sentimento é equivocado. Então é afastar esse sentimento da criança. Olha, você não é culpado em absolutamente nada. sim, E depois tentar. Mas o trauma fica. o trauma fica. Nós eh, né, na nossa vivência, na minha vivência profissional, a gente conversa com pessoas de 68 anos que foram violentadas quando era criança, né, pelo pai, por alguém, né, e ela fala, eu sinto como se fosse hoje, e Nossa, chora horrores, por 68 anos. 68 anos. Por quê? Porque essa violência, ela perpassa uma vida toda. Ela marca, O que deixa uma acontece, marca. né? O que acontece? Eu posso hoje, quando você fala em superar, não existe superação da violência. Existe o quê? O fato quando ele é trabalhado, né, psicologicamente, existe o fato que hoje eu sinto aquela dor, né, toda aquelas emoções por conta dessa violência, e aí com esse acompanhamento, né, o que eu vou lá na frente, eu vou entender que eu não fui a culpada, e aí eu vou começar a fazer, né, as minhas análises sobre o fato, né, faço, né, aquela minha autoavaliação, e aí entendo melhor sobre essa questão. Mas sim, eu passei 10 anos, fui violentada quando era criança, quando alguém falar sobre violência, né, sobre abuso sexual comigo, eu já com meus 40 anos, eu vou lembrar do que houve. Sim. Então eu vou lembrar do que houve. Eu vou E é uma lembrança dolorida. Não deve ser uma lembrança só de lembrança, né? sim, sim. É. Só Amarga, fazendo uma uma correção lembrança aqui, amarga. né? Só fazendo uma correção aqui, Messias, Pois não. informando que a lei, né, a 14.069 de 2020, ela cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. Então, no Brasil existe, né, já um o cadastro. cadastro dos pedófilos, né? E a lei 15.035 de 2024 também, né, criou o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Você falou um pouco, me permita só atrapalhar aqui os nossos colegas, porque nós Sim. temos um roteiro, mas sobre a questão, o que foi que levou o Brasil a esse patamar vergonhoso do 27º para o 5º? Que circunstância a senhora vê como causa dessa situação que é lá vergonhoso? Fora a impunidade, né? Fora a É, impunidade. é, Sim. Ele subiu, né, de 27º para para o 5º, 5º. entre 51 países com maiores denúncias de abuso sexual Mas infantil. aponta as É um, causas, há é um- algum estudo sobre isso? não, esse dado, né, o dado dessa rede internacional da INHOP, que combate a divulgação do material de abuso sexual infantil, eu vejo como um fato de que as, as pessoas elas estão despertando para o que é a violência sexual. Hum. E aí elas estão fazendo mais denúncias, Entendi. né?
E aí, fazendo mais ou menos claro, os casos eles vão aparecer. Sim. Porque o que que a lei diz, né? A lei diz, do ECA diz que no caso de suspeita ou confirmação, a gente, como pessoa física, jurídica, né? O local, o ambiente, seja hospitalar, seja a rede de ensino, tem que denunciar. Tem o dever de, Tem o dever de. sob pena, inclusive, de E responder, né? sim, porque principalmente em casos, se isso acontece outra vez, por exemplo, a criança, eu estou num ambiente aqui escolar e a criança me contou um fato que em casa o pai está pegando nas partes íntimas dela, e aí eu, não, essa menina deve estar mentindo, ai, deixa pra lá, eu não vou fazer nada, não vou me meter, né? Não vou me meter. E aí o que acontece? Essa criança, ela foi retirada da escola, ela vai para outra escola e lá nessa escola ela conta a mesma coisa. Só que lá nessa escola, essa pessoa, ela teve um olhar mais sensível. E ela disse: "Eu vou denunciar". E aí ela faz a denúncia, né? Ela faz a denúncia, ela entra em contato que nós temos hoje dentro das escolas, é uma chamada comissão de proteção, né? Essa comissão de proteção é responsável por Isso nas receber escolas municipais. escolas municipais e estaduais. Nós temos essa comissão de proteção que ela recebe qualquer tipo de relato de violência contra essa criança ou adolescente, ela faz, né, essa denúncia direto, ela tem o conselho tutelar que entra também para a proteção dessa vítima, até essa vítima chegar lá no, né, na delegacia. E aqui é um ponto importante. A vítima, ela não precisa ir para a delegacia. A palavra da vítima basta. Se ela falou que aconteceu, aconteceu. Você faz ali, anota em algum local e vai fazer o boletim de ocorrência, né? Essa vítima, ela falou, e aí vai começar, né, os atos O pai, ou a investigatórios, né, mãe, toda a né? O situação. responsável vai lá na delegacia e faz o Isso, BO. faz boletim de ocorrência. O E responsável é quem tomou não, conhecimento, né? e eu, É, quem tomou conhecimento, É. a criança ela não precisa ir para aquele uhum, ambiente que é hostil, né? Não, é, não tem necessidade, né? Mas o que acontece é que muitas famílias levam a criança para esse lugar, né? Mas chegando lá, tem o eixo do programa Rede Aquarela que está lá para acolher essa criança, né? Mas voltando aqui, se essa criança ela falou lá, você não deu ouvidos, e aí em outro local ela falou sobre isso e essa pessoa fez a denúncia, né, a essa denúncia, quando for investigado todos os fatos, esse outro local vai ser punibilizado. Por que que ele não falou? Por que que ele não sim, relatou essa situação de Perfeito. violência que estava acontecendo? Porque é um dever de nós todos, né, de toda a população, fazer essa denúncia. Em caso seja de suspeita, eu suspeito, a minha filha, a minha sobrinha, eu vi o machucado, ela chegou de uma forma estranha, ela está andando estranha, ela está tendo comportamentos hipersexualizados, eu vou ter um olhar sensível para essa criança e eu tô suspeitando porque ela veio do final de semana com o pai, ou com o avô, ou com o tio. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma denúncia. Eu vou fazer uma denúncia e aí eles vão investigar tudo, né? A senhora falou uma coisa importante, um comportamento sexualizado, né? Isso Hipersexual. é a criança externalizando, né? Que ela já teve, né? Algum tipo de abuso sexual, já foi alvo de algum abuso sexual por esse comportamento sexualizado que não condiz com a idade, né? Que não Sim, condiz com a idade. sim. Esse comportamento hipersexualizado, ele faz com que essa criança, né, como você diz, não condiz com a idade dela. Aquelas formas, né, que a gente chama de trejeitos e tudo mais, não é da criança, né? O que a gente fala muito é que quando acontece um abuso,
nessa criança, ela vai externar, ela vai reproduzir o fato, né, de alguma forma. Sim. Então, ela pode chegar para outra criança, seja no seu ambiente escolar ou no seio familiar, e ela vai repetir atos que fizeram com ela, ou então que ela presenciou, Sim, né? O que que vai acontecer? Essa criança, ela tem alguém mostrando as partes íntimas para ela, tem alguém tocando nas suas partes íntimas, ela vai possivelmente reproduzir esse ato com outra pessoa, outra criança, porque o abusador disse para ela que era uma forma de carinho, sim. né? Então, se é uma forma de carinho e eu gosto do meu coleguinha, né? Eu tenho um carinho por ele, Reproduzir com o eu coleguinha. vou reproduzir esses atos, né? E é isso que a gente traz para a observação. Observar a sua criança, porque nem tudo pode ser abuso, mas pode estar acontecendo A gente tem que se observar, né? tem que ser observado. Estamos aqui também, não podemos esquecer de falar dos nossos patrocinadores, não é isso, Messias? Pois é, temos aí o Benoz, Advogados Associados. Isso aí é forte, isso aí é grande. E sem eles nós não poderíamos estar aqui proporcionando, né, esse podcast e trazendo essa nossa convidada aqui que Especial. especial, Especialíssima, né? especialíssima. Também nós Verdade. temos outro patrocinador forte, né? Sorria Iparana, a clínica odontológica, né, da doutora Lília, que fica ali na Iparana. Você que mora na região da Iparana, que mora na região da Barra do Ceará, do Pacheco, né? Ou até mesmo na Calcaia. Pode Se ser você até quiser. ser no Mucuri também. Pode ser sem Pode, problema pode. nenhum. Lá você vai ser atendido É. de forma excelente. Um abraço para a doutora Lília, lá do Sorri Parana. E aí, E, passados esses patrocinadores, né? Vamos aqui falar e do não vamos esquecer da parceria que a gente Da Valore, Valore, bota aí o símbolo também desse Valore. estúdio maravilhoso, né? Da também Valore, né? que aí, Estúdio Valore. nos dá toda essa estrutura aqui para que a Sim, gente sim, possa sim, sim, sim. gravar com essa qualidade de imagem, essa qualidade de som, né? Isso é a Possa acolhida levar essa sempre, né? acolhida, é verdade. Sempre fraterno dos Obrigado valores. aí, E Valore. nós vamos voltar agora aqui com a nossa convidada especial. Vamos lá. A gente vai falar um pouco também agora sobre a prevenção na escola, né? O que é a mídia, o que é que pode ser feito na mídia de prevenção, ou se a mídia atrapalha na prevenção ou se ela ajuda. Com relação às escolas, a senhora tem conhecimento de que essa prevenção é feita nas escolas? A senhora chegou a falar que tem grupos, né, nas escolas que fazem essa acolhida, né? Sim. São escolas da prefeitura, escolas do estado. Como é que é esse grupo? Todas as escolas, né? Por lei é obrigatório elas terem um Por grupo? lei tem uma comissão de proteção, Sim, né? Que essa comissão ela é para o cuidado dessa criança, desse adolescente que está nesse ambiente escolar, né? Então, qualquer situação que aconteça, né, com esse ser dentro desse local, ela é repassada para essa comissão de proteção, né? Sobre essa questão da prevenção, né? É, é importante falar com a criança sobre a autoproteção, né? sim, O que é encontrado muito hoje é pessoas que não querem falar, né, a palavra educação sexual, sim. porque acham que as pessoas que estão indo fazer a oficina com a criança, com o Acho que a educação adolescente, sexual é incentivo à prática sexual, né? É uma coisa exatamente. meio que distorcida, né? Isso, eles acham que está incentivando precocemente essa prática sexual. Sexualidade. O que eles não entendem é que falar sobre essas partes íntimas, essa criança reconhecer essas partes íntimas, faz com que ela possa identificar caso um abuso aconteça. Sim, E prevenir também, porque a criança que ela tem o poder do não, ela diz: não toque em mim, não toque em mim. não toque em mim, não
toque nas minhas E partes isso, e íntimas. isso ela só vai ter condições de fazer isso se ela tiver Conhecimento. Sim. educação Uma sexual, orientação. orientação. Uma orientação, né? Essa autoproteção, trabalhar essa autoproteção dessas crianças, né? E desses adolescentes dentro do ambiente escolar, dentro de casa, né? No Sim, seio familiar, desde não bebê. deixar só na mão dos professores, né? Não, O não. pai e a mãe, né? Você, desde bebê, quando você vai limpar essa criança, trocar a fraldinha, você pensa que ela não entende, mas se ela cresce, né, com aquele ato sendo cometido, de você vai limpar essa criança, meu filho, eu vou trocar a sua fraldinha, a mamãe precisa te limpar, né? Ah, olha, a mamãe tá pegando aqui, olha, isso, sabe? Falar, dar nomes reais a essas partes íntimas para essa criança ela crescer entendendo, né, até mesmo o funcionamento, a fisiologia né, dessas Sim. partes íntimas para que ela possa entender que ali é o corpinho dela. E no corpinho dela ninguém pode tocar, ninguém pode ver essa criança, né, tomando banho, ninguém pode ver essa criança vestindo a sua roupa íntima, né? Porque é autoproteção, Sim. né? Se eu estimular minha criança, né? Se eu falo com ela desde bebê sobre isso, essa criança tem um poder nas mãos. Você vai deixar ela em um ambiente sabendo que ela vai ter o posicionamento de dizer não, né? E se caso alguma coisa aconteça, ela vai saber identificar. Ariane, quando a mídia, às vezes, ela expõe os casos, né, de abusos sexuais, isso ajuda na conscientização ou acaba que revitimizando não só aquela vítima daquele dia, mas como outras pessoas que já foram vítimas e acabam assistindo esse programa? Eu falo que ajuda, mas não expor as vítimas, e sim o caso, Sim, né? A vítima, ela tem que ter total sigilo. A identidade dela tem que ser mantida em sigilo, né? Para não haver a revitimização, tá? Mas a exposição dos casos, né? O agressor ser reconhecido, né? O agressor ele ser reconhecido, isso sim influencia, né? Mas não a vítima. A identidade da vítima tem que A, ser a preservada, mas a identidade. do agressor tem que ser tem que ser divulgada exposta, né? justamente para Isso, que ele, se ele tiver abusado de outras vítimas, né, É, elas as possam. isso. pessoas, outras As, vítimas possam Isso, procurar as procurar as autoridades, né? exatamente, autoridades. né? Nos fatos, né, de abuso sexual, né, de criança e adolescente, esses fatos muitas vezes ele corre em segredo de justiça, né, para Sim. não exposição dessa vítima, né? Não é interessante estar expondo essa criança, né, esse adolescente, né, e o que é que acontece? Quando eu sei de um caso de violência sexual contra essa criança, contra esse adolescente, é eu sou muito amiga do meu colega aqui, eu vou chegar, a criança me relatou um fato, aí eu vou correr e vou dizer, olha, é porque aconteceu um fato, olha, a criança me relatou, foi assim, a fulana, ela mora ali naquela casa, foi o pai, foi assim, foi assado. Aí você tem outro amigo, aí você vai lá e você fala, e olha a proporção que isso vai tomando, né? E aí a rua em uma semana a rua está toda sabendo da situação que ocorreu com aquela criança, né? A exposição que isso teve. Então, ajuda no fato de expor o agressor, a situação, o fato, né? Mas não a vítima. Ariane, chegou aqui uma pergunta aqui de um seguidor nosso, lá da Calcaia, o Antônio. Abraço aí pro Antônio, lá na Calcaia. Ele diz assim: é, essas pessoas, elas merecem prisão perpétua ou até a pena de morte, né? Primeiro que no Brasil nem existe um e nem outro, né? Não existe pena de prisão perpétua, Antônio, nem pena de morte. Mas eu aproveito aqui a pergunta do Antônio e eu pergunto à senhora: punir severamente é melhor punir severamente ou tratar ou prevenir de forma mais efetiva? Prevenir de forma mais efetiva.
Se eu previno, Sempre tratar o antes e não o depois, né? sempre tratar o antes e não o depois. Porque Exatamente. se eu cuido desse cara, que ele tem esse desejo sexual por essa criança ou por esse adolescente, ele chega em um consultório, ele fala sobre isso, né? Se eu trato ele, eu previno que uma vítima ela seja abusada, né? E Perfeito. aí o que acontece? 75% dos casos de abuso não são cometidos por pedófilos, né? Não são cometidos por pedófilos, são cometidos por pessoas que viram a oportunidade de abusar e foram lá e abusaram, né? Essa criança, ela estava lá no parquinho, sozinha. A mãe e o pai tá no celular. E aí a criança tá lá sozinha, né? E aí ele viu a oportunidade de pegar essa criança, sequestrar, né? Abusar dessa criança, né? Cometer aí o ato sexual com essa criança, esse estupro de vulnerável. Esse dado que a senhora falou é importante. 75% Sim. dos abusadores não são Casos de pedófilos. abuso não são pedófilos que cometem. Isso é Que um é o que é dado, mais preocupante meu ainda, né? Deus, Porque mesmo. o abusador ele é uma pessoa normal como qualquer outra, né? Que pode ir lá e praticar um abuso sexual. Não necessariamente ele tem que ter essa conduta reiterada, né? Isso. E esse dado é foi um neuropsicólogo, né? Esse final de semana nós estivemos participando de um congresso sobre abuso sexual infantil e ele trouxe esse dado que também, né, para mim é um dado que me choca porque Sim. a gente pensa, né, tem esse pensamento de que quem só comete esses fatos são Que é um abusador pessoas nato, né? que né, tem Já tem uma essa natureza de abusador, né? tem essa parafilia, mas só que não é. São pessoas que têm e veem a oportunidade, né, de cometer o crime e aí eles vão lá e cometem. Triste, triste. Doutora, Ariane, infelizmente, né, nós chegamos ao final aqui do nosso podcast, né? Eu queria que tivesse mais umas 2 ou 3 horas É, para porque o o assunto assunto aqui, né? é. O assunto é E, muito. e eu queria que a senhora deixasse aqui as suas considerações finais, né? Número de contato, caso alguém Rede social, se alguém quiser tenha entrar em contato interesse com em a fazer senhora. denúncia, né? Suas redes sociais, caso alguém queira saber mais do conteúdo que a senhora trouxe para a gente aqui hoje. Sim. Eu quero agradecer, primeiramente, né, a participação. É uma honra Nós ter que sido agradecemos. Nós é que convidada, agradecemos, viu? né, A honra é para nossa. esse momento. Espero de verdade ter ajudado a tirar Sim. algumas A senhora trouxe dúvidas, muitas né, informações Muita que luz nesse assunto. interessam a não alguns só as dados, pessoas que nos seguem, mas como a população em geral, né? sim. E, e aí eu quero deixar conscientizar a população de que a denúncia ela pode ser feita, né, por qualquer pessoa, seja a suspeita, né, daquela criança que sempre chora, que sempre está ali, né, me ajude, socorro, tá me batendo, não papai, não faça isso, né? Se você é um vizinho que está escutando isso, você pode estar ligando, né, para os meios de comunicação. Nós temos hoje, né, o Disque 100, que é um canal, né, brasileiro. Você liga e aí ele vai direcionar essas chamadas, né? É um canal totalmente privado. Você vai fazer essa denúncia, né? Não vai ser falado o seu nome, você não vai ser conhecido. Nós temos também o 181, né? Eh, eu vou também dizer que é preciso que nós perdamos a nossa inocência para preservar a inocência das nossas crianças. Porque Nós percamos a nossa inocência para para preservar a preservar a inocência inocência de das nossas nossas crianças. crianças. Forte. Muito, muito, Show, muito, show. muito, muito, muito forte. Isso aí a senhora fechou com Chave de ouro. ouro. Aproveita, deixa e agradeça, faça os agradecimentos, Ariane, né? acho que só obrigado é muito pouco para a grande contribuição que você dá, não somente ao Bem Direitinho podcast, uma ideia nossa de a gente trabalhar com esses temas,
Mas que você, uma vez que trouxe esse tema, que uma vez divulgando esse nosso podcast, esse nosso tema, nós acreditamos muito que vai contribuir demais para, se uma criança não sofrer violência em função desse nosso Já tema, Nós já dessa tivemos, nossa ideia, já nos nós já damos cumprimos por, um papel muito grande. já nos damos por satisfeitos, já valeu a felizes pena. e gratos. Muito obrigado. Muito obrigado. Disponha. Vai fazer alguma consideração, Sam? Sim, mais uma vez agradecer, né? E dizer que você assista esse podcast, você curta, você acione o sininho das notificações, Divulgue, porque o que eu acho que o tema divulgue, aqui é muito. né? O tema é importante, o tema. As pessoas não querem conversar, mas a sensível. gente tem que falar sobre isso, né? Nós já tivemos recentemente um podcast falando sobre a temática do suicídio. Hoje nós estamos falando aqui sobre crimes sexuais. A sociedade, as famílias precisam conversar sobre isso. Nós precisamos blindar nossas crianças e nossos adolescentes contra a violência sexual, Messias. Perfeito. E evitar falar sobre esse assunto não evita que os casos Sim. deixem de acontecer. Sim. Exatamente. Pelo contrário, o silêncio só protege o abusador. Só protege o abusador. Só O isso. silêncio só protege o abusador. Não podemos ficar em silêncio. Não podemos. Show. E eu queria também agradecer a senhora, né, a disponibilidade de estar aqui, e queria também deixar aqui uma reflexão para quem está nos assistindo, né? Que tipo de sociedade nós seremos se não conseguirmos proteger os mais inocentes? Se o que você assistiu aqui hoje tocou o seu coração, leve essa conversa para sua casa, leve essa conversa para sua escola, leve essa conversa para o seu condomínio, converse com seus colegas na rua, O seu local de no trabalho, seu local de trabalho, porque como bem falou aqui o Dr. Messias, se o que a gente falou hoje aqui para vocês ajudar uma criança a não ser a não ser abusada. abusada, eu acho que nós já cumprimos a nossa missão. Eu tenho até aqui uma ideia, bem, os minutos finais. Assim como existe nos condomínios uma brigada de incêndio, deveria haver uma comissão, como tem Sim. nas escolas, deveria ter no condomínio, deveria em qualquer aglomeração humana, Fica aí a uma dica, né? comissão de proteção das crianças, para que as Fica aí crianças a não sofram sugestão. nenhum tipo de violência, muito menos a violência sexual, que é traumatizante para sempre. Traumatizante. Traumatizante. Então, curta, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para que alcance crianças que estão, infelizmente, passando por essa situação, ou alcance crianças que possam estar na iminência de sofrer, certo? E agradeço por vocês terem ficado assistindo o nosso episódio aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu.